Olá, Brasa Viva! E se eu te disser que você não está perdido? E se eu te disser que você está vivendo exatamente a jornada que Deus escreveu para você e exatamente o momento que Deus tem para você? Marcelo, não é possível, Marcelo. Brasileiro, não dá não. Eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. E se eu dissesse que a pior fase da sua vida pode ser exatamente a prova que Deus ainda está escrevendo a sua história? No Salmo 139, no versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Pô, Marcelo, quer dizer que isso que eu estou vivendo hoje, esse problema todo, Deus escreveu? Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha sofrido com a rejeição, a perda de alguém, uma traição, talvez esteja lutando contra ansiedade, depressão, medo, solidão, essas coisas que são o mal desse século. E talvez você esteja se perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Às vezes a pergunta não é essa. Às vezes a pergunta que você tem que fazer ao Senhor é: para que eu estou vivendo isso? Qual o propósito disso? Qual o sentido disso que eu estou vivendo? Por exemplo, Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, passou anos num campo de concentração e, ao sair dali, depois de ter aplicado tudo que ele sabia sobre psiquiatria, sobre psicologia, naquele campo de concentração, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, que eu recomendo a você. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas talvez o que você esteja fazendo, vivendo, sofrendo, tem um propósito. Então, vamos para algo extraordinário que eu quero dizer a você. As maiores histórias da humanidade, elas seguem um padrão. Se você olhar os filmes de Hollywood, eles têm um roteiro, mas não foram aqueles escritores, aqueles cineastas que inventaram isso. Eles descobriram. Se você olhar, existe um padrão muito mais antigo da Bíblia. O que os escritores chamam de jornada do herói existe muito antes do cinema. Deus já havia escrito esse roteiro e havia esse padrão nas escrituras. E aí eu falo para você: Abraão viveu isso, José viveu isso, Moisés viveu isso, os discípulos viveram isso, e Jesus Cristo levou essa jornada ao ápice supremo dessa história. Como eu já disse, o Salmo 139 declara: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso significa que Deus conhece cada capítulo da sua vida. Para cada capítulo, para esse capítulo que você está vivendo agora, existem recursos espirituais, intelectuais, existem ferramentas. Deus sempre tem um escape, Deus sempre vai resolver, não importa o problema que você esteja vivendo. Vou falar olhando aqui, ó, não importa o problema que você esteja vivendo, Deus tem o escape, acredite nisso. Se você acredita, eu desafio você a escrever aí, amém, nos comentários. Então talvez você não esteja perdido, talvez você apenas não tenha entendido ainda qual capítulo da sua história você está vivendo. E aí eu quero dizer algo para você. Eu sou veterano das Forças Armadas. E quando a gente participa de alguma operação, é importante a gente saber todas as variáveis que pode acontecer. Então a gente pensa em vários cenários. Então, por exemplo, vamos pensar assim: vou fazer uma incursão num território. Quando a polícia vai para a favela, aqueles policiais do BOP, eles treinam exaustivamente com vários cenários, com refém, sem refém, com fuzil, com pistola, com faca. Então você tem que ter todas as experiências, com criança no ambiente, com fogo, com todos os cenários possíveis e imagináveis. Então antes é feito um briefing,
Ó, a gente pode encontrar isso, 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 a inteligência levantou isso, isso, isso. Então, você participar de uma ação onde você já tem informações sobre o inimigo, você tem informações de inteligência daquilo que você vai enfrentar, é muito mais fácil. Então, se você souber qual capítulo da história você está vivendo, qual parte você já superou e o que você ainda vai ter que enfrentar, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, isso é para qualquer um. Um lutador de jiu-jitsu, ele não pode ficar treinando sempre com o mesmo oponente. Por isso que o mestre ali, o faixa preta, ele vai colocar o lutador que ele está treinando, o discípulo dele, para enfrentar vários tipos de inimigos diferentes. Vai botar para enfrentar um oponente mais pesado, vai botar para enfrentar um oponente mais ágil, mais estratégico, mais experiente, um oponente até menos capacitado, para ele não subestimar o inimigo. Assim também é em todos os esportes, futebol, tênis, o que você imaginar, qualquer esporte que você imaginar. Então você precisa estar adaptado. Os surfistas, eles competem em várias ondas no mundo inteiro. Então você precisa saber como isso funciona. Então eu quero começar a falar sobre essa jornada. Essa jornada, ela tem 12 capítulos. São 12 coisas que acontecem na sua vida. Calma, calma que eu vou falar rápido de cada um deles. Nós não vamos ficar aqui o dia inteiro trabalhando e nem vamos fazer um vídeo exaustivo de 1 hora sobre cada um desses itens. Então repare o seguinte, todo filme, toda história, todo livro, toda aventura que você já leu, começa com o mundo comum. Tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, a zona de conforto está estabelecida e de repente o herói está vivendo uma vida aparentemente normal, mas aí esse mundo comum ele vai ser interrompido. Então pensa bem. Pensa comigo, se não foi assim nos filmes que você já assistiu. O Rei Leão, o Gladiador. Mas vamos para a Bíblia. Pedro estava pescando. Davi estava cuidando das ovelhas dele. E, como disse o irmão, poucas ovelhas. Moisés vivia como príncipe do Egito. José era apenas um filho entre muitos irmãos. Ninguém imaginava o que Deus faria através deles. Talvez você ache que a sua vida é comum demais, que você é só mais um, mas Deus costuma começar grandes histórias em lugares simples, com pessoas comuns. Jesus ele poderia ter chamado os membros do Sinédrio, os sábios da época, os grandes sacerdotes, de fato ele até chamou Saulo, mas ele começou por pescadores, cobradores de impostos, pessoas rudes, sem expectativa nenhuma. Se você olhar em Mateus, na genealogia de Jesus, você vai encontrar Ruth, uma moabita, uma pessoa estrangeira, sem expressão nenhuma, uma viúva. Você vai encontrar Raabe, uma prostituta de Jericó, está lá na genealogia de Jesus. Raabe, tanto quanto Ruth, antecederam a genealogia de Davi. Do ventre delas saiu quem gerou Davi. E aí, de Davi, Jesus está ali. Elas fizeram parte da história. Você vai encontrar Sara. Não vai acontecer comigo, não. Terei prazer ainda. Eu sou só uma pessoa nômade dentro de uma barraca. Deus fez daquela mulher um ventre que gerou Isaque. E Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você precisa entender que Deus ele tem amigos, profetas. A palavra diz que Deus não fará nada sem antes falar os seus amigos, os profetas. E dentre esses profetas há alguns que não têm pedigree, que não tem nada, que não é, como disse, eu acho que Amós, ele falou, não sou profeta nem filho de profeta. E ele começa a liberar a mensagem dele. Então, a minha pergunta para você é, você sente que você nasceu para algo maior? Ou você está só sobrevivendo? Será que a tua vida não tem um sentido maior além de acordar e trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, pagar boleto e ter uma vida conjugal às vezes até morna?
Você tem muito mais. Jesus prometeu para nós vida em abundância. Entenda o seguinte, se você está passando por um problema agora, entenda o seguinte, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vamos por parte. Todas as coisas contribuem. O problema que você pode estar vivendo vai contribuir, vai forjar. A forja é você pegar uma espada, colocar no fogo aquele metal, aí você coloca em outro lugar ali em cima de uma bigorna, bate com o martelo até esfriar, bota no fogo de novo, bate com o martelo, bota na água, bota no fogo, bota na água. É um processo. Deus está forjando você para um tempo novo. Isso que você está vivendo, essa ruptura que teve na sua vida, que tirou você da sua zona de conforto, é o passo número 2, o chamado à aventura. Algo que vai romper a sua rotina, te tirar da zona de conforto. Então, vamos para os personagens bíblicos. Abraão ouviu, sai da sua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Sai da tua terra, sai do convívio com a sua família, sai da tua parentela, sai da tua geografia. Você vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus não falou nem para onde ir, vem comigo. Então, você tem um chamado, sai da tua terra. Moisés, depois que ele tem a ideia, ele já tem na mentalidade dele, na cabeça dele, algo que ele é um libertador. Então, ele mata um egípcio e fica sabendo que ele já foi descoberto depois de enterrar o egípcio na areia, e aí ele foge para o deserto. Então, ali ele recebe um chamado, ele vê uma sarça queimando, uma sarça ardente, ele se aproxima e Deus fala com ele. Samuel escuta o chamado, Samuel, Samuel, e ele acorda durante a noite e vai para o mestre dele, o mentor dele. Eli, você me chamou? Não. Eli, você me chamou? Samuel, Samuel. Eli, você me chamou? Não. E aí Eli fala, volta lá que eu acho que Deus está falando contigo. Afinal, Samuel em hebraico significa aquele que ouve a Deus. Vamos botar assim de forma resumida e simples. Porque Shema é ouvir. Shema, ó Israel, ouve, ó Israel. E El é Deus. Então, Samuel, aquele que ouve a Deus. Pedro estava na praia, recebeu um convite. Os discípulos escutaram, vem e segue-me. Todo propósito na sua vida vai começar com um chamado. E nem sempre é uma voz audível. Às vezes é uma inquietação, um sonho, uma ruptura, uma dor, uma indignação. E nesse momento eu aproveito para perguntar aqui, qual a indignação que você tem na sua vida? O que mais te aborrece, o que mais te incomoda, o que é mais inconveniente para você? É a corrupção? É o adultério? É o abandono? É a rejeição? É a orfandade? O que te incomoda? Qual a sua dor? Normalmente a sua dor vai estar relacionada ao seu chamado. A dor pela qual você passou vai ser aonde você vai operar para ser um libertador. Existe uma canção do Rodolfo Abrantes que fala assim, que das minhas feridas saia poder para curar. Até que a casa esteja cheia, você vai ter que trabalhar nisso. A casa do Pai tem que estar cheia. E das suas feridas vai sair bálsamo. Então, se você tem esse desejo que não desaparece, às vezes é até um canto do galo, ouviu? O galo cantou e Pedro, cantou de novo. E isso não é gravação, não é edição não, tá, irmãos? O galo cantou, Pedro chorou amargamente e aquilo ali foi chamado. Cantou pela terceira vez. Isso está muito profético. E ali ele chorou amargamente e ali houve um batismo no espírito de Pedro. Então, Pedro, a partir dali, começou a ser um outro homem. E aí a minha pergunta para você, existe algo queimando dentro do seu coração que você insiste em ignorar? Pedro, por exemplo, era um cara impulsivo, ele puxou a espada, foi para cima do guarda do templo. E aí, como é que você vai resolver? Moisés também era impulsivo. Não reaja
ao que está acontecendo na sua vida de forma emocional. Busque a Deus. Pensa no seguinte, vou deixar um versículo aqui para a gente prosseguir. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. É um processo. Sem falar em alguma coisa. Agora cantou um gavião aí. Sem falar em alguma coisa. Então, preste atenção. Vocês estão vendo, né, irmão? Aqui é fogão de lenha, aqui é roça. Então, para que sejais perfeitos e completos, ou seja, existe um ciclo, existe um processo. Alegrai-vos, pois, quando vos perseguirdes. Jesus falou, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, quando você entra para o mundo espiritual, está do lado da luz, você vai vencer, porque a luz dissipa as trevas, mas existe uma resistência. E aí, eu quero falar do terceiro item agora do chamado, que é a recusa do chamado. Se você olhar, não é só você que titubeou, não é você que para pesar os prós, os contras, quais as perdas, quais os riscos. O próprio Jesus, ele fala assim, pois quem querendo construir um castelo não para ver se tem material suficiente? Quem é que indo um rei contra um outro rei não vê se tem soldado, se tem carro, se tem cavalo, se tem armas para isso? Mas quem vem após mim não pode fazer conta, é só vir. Os recursos estão nele, ele é tudo, nele estão todas as coisas, nele estão contidas todas as coisas, tudo é por ele, para ele. Então, quase todo mundo hesita e talvez você esteja fazendo conta também. Então vamos lá, Moisés, quando é chamado, ele fala assim, mas eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua. Jeremias fala, não, mas eu sou muito jovem. E aí a resposta de Deus é, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para profeta. E eu digo para você, Deus te escolheu para um propósito, um objetivo, e a sua vida tem um sentido desde que você estava no ventre da sua mãe, como disse o salmista. Jonas, quando é chamado para pregar em Nínive, ele falou, não vou não, eu odeio aquele povo, eu detesto aquele povo, eu tenho ódio daquele povo, não vou lá nada. Ele entra num barco e foge, não adianta você fugir. Virão ventos, tempestades, você vai pedir a morte para não ir, mas uma baleia engoliu Jonas, um grande peixe, diz ali. E Jonas teve que ir para Nínive. Ali dentro do grande peixe, ele se arrepende, faz uma oração, passa 3 dias, é o sinal de Jonas. E ali ele, depois da recusa do chamado, ele vai e prega em Nínive. E toda Nínive se converte. Então não adianta você recusar o seu chamado. Mais cedo ou mais tarde, o seu chamado vai te alcançar. Gideão se considera o menor. Ele está lá malhando trigo no lagar, ele está fazendo alguma coisa, ele está estrategicamente no lugar para fugir dos amalequitas. E aí um anjo, o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Pedro também se sente indigno, fala para ele, aparta-te de mim que sou pecador, quando ele vê que Jesus acabou de realizar uma pesca maravilhosa, que ele vê o poder divino que há em Jesus. E o medo sempre aparece antes do milagre. Então, se você está temeroso nesse momento, é normal. Então, eu quero te fazer uma pergunta em relação à recusa do chamado. Qual desculpa você tem dado para não obedecer ao propósito que Deus tem para você e para a sua vida? Porque existem pessoas te aguardando. A natureza, diz a Bíblia, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E se você um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e a natureza está aguardando ansiosamente, inclusive está se manifestando. Você ouviu, o galo cantou, o bem-te-vi está cantando, passou um gavião. A natureza está aguardando, está tudo aguardando a sua manifestação. Então vamos para o próximo? Fica tranquilo, porque não para por aí.
O quarto passo dessa jornada, que é um script já montado, vem o encontro com o mentor. Você não está sozinho, ninguém vence sozinho. Preste atenção, Samuel teve Eli. Apesar de Eli ser um líder fraco, incompetente, criou maus filhos, foi rejeitado por Deus, Samuel foi colocado ao lado de Eli. Então não interessa qual paternidade, qual orientação, qual mentoria ruim você teve. Se Deus está contigo, vai dar certo. Samuel se tornou sacerdote, rei, fundou uma escola de profetas. Você também pode fazer parte disso. Moisés, em determinado momento da vida dele, ele está estressado e o sogro dele vem e fala: Moisés, está muito tumultuado isso aí, é muita gente para você cuidar, divide isso. A gente precisa às vezes de dividir uma tarefa grande em pequenas tarefas, em pequenas etapas, para a gente poder suportar, senão o cérebro olha ao redor: meu Deus, é muita coisa que eu tenho para fazer, e você buga. E a gente precisa aprender a delegar, como Jetro ensinou a Moisés. Moisés, estabelece líderes de 100 e abaixo dos líderes de 100, líderes de 10. E aí, de repente você é um pastor de 1000 ovelhas, 10.000 ovelhas. Como é que você vai cuidar desse rebanho todo? Não, você tem que ter pastores e mais pastores, e líderes e células. É assim que funciona. E aí ninguém faz nada sozinho. Eliseu teve a unção dobrada do mestre dele, Elias, mas ele teve Elias que o cobriu com a capa, Elias que titubeou também, porque teve um momento que ele faz descer fogo do céu, ele provoca a ação de Deus, aí vem todo mundo na cabeça dele: ó, Jezabel vai te matar, Jezabel vai te matar, Jezabel vai te matar. Ele fica ali atemorizado, cai naquela pilha e foge. Mas Deus manda ele de volta e fala: unge Eliseu profeta no teu lugar. Eliseu teve Elias como mentor e pegou a unção dobrada. Timóteo, um jovem, Timóteo era líder de uma igreja muito grande. E aí Timóteo teve Paulo como orientador. Josué entrou na terra prometida, mas ele não entrou à toa, ele teve Moisés. Se você lembrar, Josué, toda vez que Moisés ia falar com Deus, Josué, ficava lá na porta da tenda, escutando a conversa, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. E Deus pode abrir uma janela, e Deus pode até te mentorear pessoalmente. Lembra que nessa tenda, Moisés entrou numa tenda, e Moisés está conversando com Deus, e Moisés fala assim: olha que louco. Moisés fala assim, nenhum filme de Hollywood tem isso não, gente. Moisés fala assim: eu quero ver a tua face. Ele está dentro da tenda, e aí Deus fala para ele: faz o seguinte, entra ali na fenda da rocha, daquela montanha, na fenda da penha. Penha é uma rocha em cima de uma montanha. Peraí, ele estava dentro da tenda ou estava dentro da montanha? Ou ele estava em cima da montanha? Ou ele estava... Que tenda enorme é essa que tem dentro uma montanha? Deus, ele literalmente, ele pode te arrebatar para lugares inusitados. Deus pode te levar em pensamento. Deus pode te dar soluções, visões, sonhos, e ele vai te mentorear. Acima de todos esses mentores humanos, existe o maior mentor, o Espírito Santo. Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias. Jesus, antes de subir, ele reuniu os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele liberou o Ruach, ele liberou o Espírito. Assim como Deus soprou a vida, a alma vivente no homem, Jesus soprou o Espírito Santo, que antes só ficava em cima de uma pessoa só. O Espírito estava sobre Saul, saiu de Saul, foi para Davi. Não, o Espírito agora está disponível. E aí eu pergunto a você: quem Deus colocou na sua vida até agora e você ainda não ouviu? O que as pessoas estão falando com você?
É comum acontecer de eu falar para alguém, por que você não faz assim, 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 assim para solucionar esse problema? Aí a pessoa fala assim, cara, não é que essa ideia é genial? Aí a esposa vira e fala assim, meu Deus do céu, eu já falo isso para ele há anos e ele nunca me ouviu. Ou de repente até você é pastor de uma igreja, como a gente escuta muito essa questão, né? Você é pastor de uma igreja, você prega a mesma mensagem, com as mesmas palavras toda semana. Aí vem um pregador de fora, fala a mesma coisa que você já pregou 10 vezes. Aí a igreja, meu Deus, você viu que mensagem, que pastor? O profeta não tem honra na sua própria casa. Então preste atenção àqueles que estão próximos de você. Quem foi o mentor que você teve? Quem é que te lidera? Quem é aquela pessoa por quem você atravessaria uma parede? Aquela pessoa por quem o seu coração queima? Aquela pessoa que é referência e autoridade sobre você? Quem é aquela pessoa que você admira, que tem mais conhecimento do que você? Quem é aquela pessoa que você nem admira tanto, mas tem mais resultado que você? Que tem resultado naquela área? Por exemplo, eu tenho pessoas que são meus conselheiros, que são para determinada área. Eu conheço gente que é excelente conselheiro e mentor na área de finanças, mas tem um casamento destruído. E conheço também e tenho conselheiros e mentores que não têm uma vida financeira próspera, né? Mas Deus supre, ele vive ali dentro da provisão divina, mas o casamento dele é próspero, ele já tem 50 anos de casado. Esse é meu conselheiro. Meu conselheiro, meu mentor tem que ser amigo sou daqueles que ouvem, temem, obedecem e amam a Deus. A mesa de conselheiros, na mesa de conselheiros, há bom êxito, mas que conselheiros você vai procurar? Que mentores você vai ter? E agora eu quero deixar mais um versículo antes de partir para o próximo passo. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, se você está passando por um problema, sabendo que a tribulação produz a paciência, olha o processo, tribulações, a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Então você precisa ter esperança, sabe por quê? Porque diz assim, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você buscar a mentoria do Espírito Santo, você vai ter esse derramar do amor de Deus no seu coração. E Jesus morreu, ressuscitou, soprou o Espírito sobre os seus discípulos, depois eles permaneceram em Jerusalém, as pessoas permaneceram ali, desceu o Espírito Santo com fogo, e essa é a inspiração para o nosso canal. Você vê aqui o símbolo aqui, Casa da Brasa, tem uma casa e tem uma pomba em formato de uma fogueira, uma chama de fogo. O fogo é imprescindível para a sobrevivência humana. O fogo na floresta, como eu falei, eu sou veterano das Forças Armadas, o fogo na floresta você acende, você se aquece, você se protege do frio, você tem como se proteger dos animais selvagens, você tem como ferver uma água para poder purificá-la. O fogo reúne pessoas ao redor da fogueira. A fogueira é hipnótica. Ontem mesmo estava aqui tacando fogo. Fiquei minutos ali hipnotizado olhando o fogo queimar. Antigamente as pessoas se reuniam ao redor da fogueira, depois passaram a se reunir na frente da televisão e hoje se reúnem na frente do celular. E eu quero aproveitar para te convidar a se reunir ao redor do fogo, para você fazer parte da casa da brasa, para sua casa ser uma casa da brasa. Você não precisa ter uma churrasqueira, você precisa ser uma brasa viva, você precisa permitir que Deus retire uma brasa viva do altar e toque em você, como Isaías falou, ai de mim que eu vi o Senhor, olha o chamado de Isaías, e os meus olhos viram a Deus, ai de mim que sou um homem impuro de impuros lábios e habito no meio de um povo
impuro de impuros lábios. Olha como é que ele já está falando. Eu sou um cara de impuros lábios. O meu povo, ele já está fazendo uma recusa ao chamado. E os meus olhos viram o Senhor. Mas eis que um anjo vem com uma brasa que ele pegou com uma tenaz no altar e toca na sua língua. Teu problema é impureza de língua? Toma. Queimou a língua dele e falou, a tua iniquidade foi tirada. E aí ele ouve o chamado. A quem enviarei? E aí prontamente Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí? Você vai recusar o chamado? Eu estou te chamando para você ser uma brasa viva do Senhor, para você ter uma célula na sua casa, para você se apresentar ao seu pastor, ao seu líder e falar, estou pronto para ter uma célula na minha casa. Se eu não estiver pronto ainda, pastor, o senhor faz o seguinte, a minha casa está aberta, eu vou ser um anfitrião e o senhor manda alguém para lá, porque a minha casa vai ser uma casa da brasa. Eu digo como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é muito bom você ter uma casa. Essa casa aqui, ela está estrategicamente do lado do balcão, da churrasqueira e do fogão de lenha, exatamente porque a pregação é feita aqui, a célula é para acontecer aqui, onde a Marta que está cozinhando, ela não perde de ouvir a pregação. Muitas vezes eu vou chamar você, quem está aqui junto comigo para cozinhar junto comigo, para trabalhar junto comigo, para a gente fazer uma pizza nesse forno de lenha, porque é no convívio. A igreja de Atos diz o seguinte, é no partir do pão com singeleza de coração. Você não precisa bancar também para todo mundo, não. Você pode falar assim, cada um traz aí aquilo que pode. Vai ter um que vai trazer asa, tem um que vai trazer picanha. Não interessa, ele trouxe o que podia. Deus falou assim, traz 10% daquilo. Então não importa o quanto, importa que trouxe, de acordo com as suas possibilidades. E aí eu quero partir para o próximo ponto agora, que é a travessia do primeiro limiar. Agora não existe mais volta, porque se você ultrapassou a fronteira entre o seu território e o território do inimigo, você não tem mais volta. É o momento em que Abraão ele deixa a sua terra. É o momento em que ele faz as malas. É o momento onde ele sai de perto da sua família e da sua parentela. É o momento também muito triste, onde o filho pródigo reúne a sua mochilinha, a sua herança e vai embora de casa. Atravessou o limiar. É o momento onde Israel atravessa o Mar Vermelho e sai do Egito. Lembre-se que quando você saiu do Egito, o faraó ainda veio atrás. Mas existe um limiar. Quando você atravessou o Mar Vermelho, vai vir o deserto na tua frente. É aquele momento onde você se converteu, você perdeu os teus ciclos de amizade, você perdeu os seus amigos de copo, aquelas pessoas que só te levavam para balada, para furada, para confusão. É o momento de ruptura. Então é o momento onde Josué cruza o Jordão. É o momento onde Jesus fala assim, Pedro, sou eu mesmo, porque Pedro falou assim, Jesus, é você que está aí andando sobre as águas? Ele fala, Pedro, sou eu mesmo. Então se é você, manda que eu saia do barco e vá ter contigo sobre as águas. Então, é o momento que você sai do barco e anda sobre as águas. E aí eu quero te lembrar, não pare de olhar para Jesus enquanto você estiver caminhando sobre as águas e nem olhe para os ventos e as tempestades, porque senão você vai afundar. Mas fica tranquilo, que se você gritar, Jesus vai te pegar pela mão e vai te trazer de volta. É o momento em que a fé, ela vence o conforto. É a hora que você toma uma decisão que vai trazer transformação na sua vida. E aí eu te pergunto, já que nós estamos falando a respeito de uma jornada e você identificar em qual ponto você está, que ponte Deus está pedindo que você atravesse? Qual mar que Deus está propondo que você atravesse? Será que você teria coragem de entrar num mar como o Mar Vermelho, com duas paredes de água abertas, uma de cada lado, onde você está passando? Será que você teria coragem para sair do barco? E eu te digo até mais, que ponte
você precisa destruir para não voltar mais lá. Porque depois que Israel atravessou o Mar Vermelho, o inimigo veio atrás e fica tranquilo. Deus se encarrega de fechar o mar sobre os seus inimigos. Que Mar Vermelho tem que ser fechado para você não voltar mais a ser escravizado no Egito? E aí vamos partir para a próxima fase da jornada. A sexta parte. Testes, aliados e inimigos. A jornada começa. E aí José encontra inveja por parte dos irmãos dele. Davi encontra Saul querendo matá-lo. Neemias encontra Sambalate quando ele quer restaurar os muros de Belém. Paulo enfrenta perseguições. Jesus enfrenta Satanás no deserto. É aqui que Deus molda o caráter. E eu gostaria de me aprofundar um pouquinho na vida de José. José é vendido como... mas Marcelo, eu estou sofrendo muita coisa. Ele foi vendido já faz muito tempo. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar. Foi acusado injustamente de tentar seduzir a esposa de Potifar. Foi parar na cadeia. Na cadeia ele revela o sonho do padeiro, do copeiro. Anos depois, o faraó tem um sonho, e aí o copeiro tem um cara na cadeia. E aí sim ele é chamado. E aí eu aproveito para fazer um adendo. Quando Deus te chamar, não vem como um presidiário, não. Quando você for na presença do rei, quando você tiver a oportunidade de ir para o combate, José fez a barba, José tomou um banho, José cortou o cabelo, José mudou de roupa. E José era um homem bem conceituado na penitenciária, lá onde ele estava. Ele tinha mordomia, ele tinha governança sobre todo mundo ali. Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. Quando Davi se apresentou perante Saul, Saul falou assim: toma aqui minha armadura, ele vai lá. Davi falou o quê? Não. Essa armadura não coube em mim. Ele não se recusa a vestir a armadura, ele veste, ele obedece, ele acata para o rei ver que aquilo ali não serve para ele. Fica tranquilo, rei, eu já matei o urso e o leão, e eu tenho aqui, as minhas pedrinhas aqui, e eu vou resolver essa guerra aí. Pode ficar tranquilo, porque eu não estou indo na minha força, estou indo na força do Senhor, nosso Deus. Então tenha essa consciência de que quando você for chamado, você tem que se apresentar. E acredite que não é na sua força, é na força do Senhor. Então, aqui nesse momento onde o inimigo se apresenta, é aqui que Deus molda o seu caráter. É aqui que aparecem os amigos verdadeiros, é aqui que surgem os opositores. Eu sei que você já passou por muita coisa, mas essa muita coisa que você passou também serve para você falar assim: eu já passei pelo urso, já passei pelo leão, e eu vou derrotar esse Golias. E aí eu peço que você se lembre do que você já venceu. E escreve aqui nos comentários: eu já matei um urso e um leão, e eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Porque escrever é um ato neurocientífico que você vai promover, você vai colocar o teu cérebro debaixo da sua autoridade. Você está dizendo como Davi falava assim, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Quando você afirma, quando você fala que vai vencer, quando você declara em voz alta, declara aí em voz alta onde você está, escreve aqui para eu saber que você está declarando. Quando você faz isso, você está colocando a sua alma debaixo do governo do seu espírito. E voltando aqui, se pessoas apareceram, outras desapareceram. É aqui que você vai descobrir quem é que está contigo mesmo, quem é que está do seu lado mesmo e quem é que não está. E é aqui também que aparecem os verdadeiros opositores, porque parecia muito fácil para Neemias reerguer, mas aparece lá Tobias, Sambalate e Gesem. E às vezes a oposição está até dentro da sua família. Davi falou: aí, sou um incircunciso, quem é esse cara aí para afrontar o Deus de Israel? Aí vai aparecer alguém da tua família para falar assim, esse aí é Golias,
guerreiro experiente. Você já viu o tamanho dele? Você já viu o tamanho da lança dele? Você já viu o tamanho da espada dele? Você já viu o tamanho, o peso do capacete dele? Você já viu isso? Você viu que ele tem uma proteção, uma couraça, uma armadura? Quem você pensa que é para enfrentar? Não dê ouvidos nesse momento. Então eu te pergunto nesse momento aqui, quem está fortalecendo a tua fé e quem está tentando destruir o seu chamado? Então nesse momento você tem que ser surdo para esse tipo de coisa e você tem que estar perto daquelas pessoas que fortalecem a sua fé. Não é à toa que Jesus, quando chega para ressuscitar a filha de Jairo, ele tira toda aquela incredulidade do local. Sai daqui essas carpideiras, sai daqui todo mundo, vai ficar só eu, Pedro, quem é que entrou? Acho que Pedro, Tiago, João e o Jairo e a esposa só. Então, sai desses ambientes de incredulidade. Sai desses ambientes onde só te botam para baixo. Sai de perto dessas pessoas que só falam em tristeza, em divórcio, que homem é tudo a si mesmo. Não sei se o teu problema é no teu casamento, ou que está muito difícil, que não dá para prosperar dentro desse país aqui com esse governo que está aí. Sai desses ventos, sai de perto dessa galera. Sai de perto de quem tenta destruir o seu chamado. Moisés, perguntaram para ele, vem cá, quem te colocou como autoridade sobre nós? Quem você pensa que é? Logo quando se coloca a porta da casa, fala dele, ninguém vai entrar aqui, eu vou proteger esses homens, aqueles endemoniados que estavam ali em Sodoma e Gomorra, falou, quem te colocou como autoridade sobre nós? Você vê que Isaac tinha os poços, tinha fortuna, tinha riqueza, as pessoas queriam tirar ele dali, entulhavam os poços dele, não deixe ninguém entulhar. Faz o seguinte, fala assim, ó, a bênção está sobre mim, recebe isso, a bênção está sobre você. Não importa se você vai para as Campinas Verdes ou se vai para o deserto, onde você cavar um poço vai brotar. E faz igual Isaac. Isaac voltou nos altares do pai dele, voltou nos poços do pai dele. Não interessa se você é uma pessoa abençoada, se Deus te escolheu, onde você cavar um poço, no alto do monte, lá na Samaria, vai ser um poço que vai jorrar água desde a geração de Abraão até os dias que Jesus conversou com aquela mulher samaritana e continuou jorrando. Entendeu? Sai de perto dessa galera. Próximo passo, aproximação da caverna oculta. É a hora que chega o momento mais sombrio. E aí eu quero te lembrar de um versículo, João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus falou para Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte e corajoso. Eu digo para você, ser forte e corajoso. Deus é contigo. Ele não vai te abandonar. Jesus falou que estaria conosco todos os dias. Então, prossegue. Então, quando chega esse momento mais sombrio, eu citaria aqui quando José está na prisão. Imagina, José, puxa, mas eu tive um sonho que os feixes se dobravam, que a lua e o sol me reverenciavam, ou seja, meu pai e minha mãe iam se curvar diante de mim, que eu ia governar, que eu ia ser. Deus tem uma palavra na minha vida. E agora eu estou aqui, na cadeia, preso. É a hora que Jonas se vê dentro do ventre do peixe e fala, meu Deus do céu, estou aqui dentro do ventre do peixe, cheio de alga me cobrindo, eu vou morrer, eu desobedeci ao Senhor, tentei fugir, fui parar nesse barco, o barco ia afundar, eu pedi para os caras me jogarem no mar, agora nem morrer afogado eu consegui, estou aqui vivo dentro do peixe. E aí ele ora ao Senhor. Então quando você está dentro desse momento, a chave é ore ao Senhor. É o momento em que Daniel entra na cova dos leões. Foi feito um decreto, não pode mais orar. Daniel continuou orando, continuou com as suas mãos viradas, voltadas para Jerusalém e orando. E aí ele é jogado na cova dos leões.
E aí o que acontece é que o Senhor está lá e fecha a boca dos leões. Então tenha fé, talvez você esteja nesse momento agora, talvez você esteja na cova dos leões, mas creia que Deus tem um encontro com você no deserto. Deus separou um tempo para encontrar com você, assim como ele falou com Gomer, a esposa de Oséias: colocarei espinhos no seu caminho, te levarei ao deserto e ali eu falarei ao seu coração. Talvez esse momento seja o momento em que Deus vai se apresentar a você. Talvez seja o momento que Deus vai falar no seu coração. Talvez é o momento onde você vai se apresentar, Deus vai se apresentar para você, é o momento do encontro. Pensa na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se prostrar perante a estátua de Nabucodonosor vai para a fornalha. E eles continuam de pé. E aí alguém fala assim: aumenta o fogo da fornalha e joga eles lá dentro. Eles foram amarrados para a fornalha e depois as pessoas olharam e viram: cara, não estou entendendo mais nada. Os soldados que só chegaram perto da fornalha para jogar eles dentro da fornalha morreram queimados e eles estão andando lá dentro. Aí uma outra pessoa fala assim: peraí, mas eram só 3? Por que tem 4 lá dentro? É porque o próprio Senhor Jesus estava na fornalha com eles. A Bíblia fala: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. A Bíblia fala também que as muitas águas não vão afogar esse amor. Não tem como nada o amor ser apagado. É a hora que Elias entra numa caverna, é o momento mais sombrio. Elias está lá na caverna pensando: meu Deus do céu, se eu voltar para lá, eu vou ter que encarar o Acabe e a Jezabel já falou que vai me matar. E aí é a hora que você tem que pensar como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que traz esperança. É a hora que você tem que pensar como Davi: já destruiu o urso e o leão, por que eu não vou sobreviver agora? É a hora de você pensar que Deus tem escape. É a hora que Jesus está no Getsêmani, que significa a prensa do azeite. É a hora que a azeitona está ali e vem uma roda naquele moinho ali e vai espremendo a azeitona para sair o óleo. Getsêmani é um local onde as pessoas prensavam o azeite. Lembra? Monte das Oliveiras, Getsêmani, é a hora de esmagar você para sair o óleo. É a hora de que Jesus foi pisado, ele que era a videira verdadeira, foi pisado para produzir o vinho novo. Existe um lugar onde ninguém pode caminhar por você. É ali que Deus trata a sua alma. Você já reparou, às vezes, até pessoas que estavam com problema, você tentou ajudar e se deu mal? Então, é porque tem horas que Deus quer tratar você. Tem horas que é só você e Deus. Não são as pessoas que estão te recusando, é Deus que está endurecendo o coração delas, como fez com o coração de Faraó, porque Deus quer te tratar. Você se endividou uma vez, pediu dinheiro emprestado, alguém te emprestou. Não, vou inverter. Alguém te pediu dinheiro emprestado, você foi lá e emprestou, essa pessoa não te pagou. Aí você vê a pessoa endividada de novo, vai lá e cobre aquela dívida e essa pessoa não te paga de novo. Aí na terceira vez, ela vem te pedir: até quando você vai ajudar essa pessoa e impedir o agir de Deus, o tratamento de Deus na vida dessa pessoa? Porque a hora que ela não tiver de onde ela tirar, ela vai dar um jeito, ela vai se esforçar, ela vai resolver. Você tem que deixar de ser o hospedeiro do parasita, você tem que deixar de ser a vaca leiteira que é o único sustento daquela pessoa, porque a hora que morre a vaca leiteira daquele fazendeiro que só tem aquela vaca leiteira, ele vai pensar em fazer alguma coisa, ele vai vender aquela carne, ele vai comprar galinha, ele vai vender os ovos das galinhas, ele vai pensar em outra solução que ele não tinha até aquela vaca leiteira morrer. Então sai da vida dessa pessoa para que ela possa viver. E às vezes Deus vai fazer isso com você. Fiquei sozinho. O meu momento de conversão foi em Belém do Pará, sozinho. Todo mundo me abandonou. Eu estava tão cheio de problema que ninguém queria chegar perto.
Aí por isso faz sentido para mim, Oséias 2,14, te levarei ao deserto e ali eu falarei ao seu coração. Se não fosse aquele momento, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus para você e revelando o amor dele por mim, que me alcançou e está te alcançando. E aí eu te pergunto, qual a caverna que você está hoje? É o medo? É a culpa? É a ansiedade? É a depressão? É a solidão? É o abandono? É a traição? É o luto? É a perda de uma pessoa amada? Qual é a caverna que você está hoje? Fica tranquilo. Se você estiver na cova dos leões, o leão não vai te comer. Se você tiver que ser lançado na fornalha, se você foi lançado na fornalha pela tua fé, não vai acontecer nada com você. Fica tranquilo, Deus está te guardando. Ele não te deixará. Você vai atravessar esse problema que você está passando hoje. Então chegamos aos 50 minutos de vídeo e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E não se esqueça, clica aqui, ó. Primeiro eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que esse meu irmão, essa minha irmã está vivendo, mas coloque fogo no coração dela, derrame o Espírito, show. O teu Espírito Santo é capaz de mostrar tudo, Pai. Assim, eu oro agora, Pai, como Eliseu orou pelo seu servo Geazi. O Senhor me traz essa passagem à lembrança. E eu sinto meus dedos queimando, eu sinto o teu agir, o teu mover. Eu sinto o teu poder se manifestando. Eu não sei quem está ouvindo, mas o teu poder vai se manifestar lá. De alguma forma, essa pessoa vai sentir a tua presença. Eu não sei se ela vai se quebrantar, se ela vai chorar, se o coração vai acelerar, se as lágrimas vão vir nos olhos, se é o momento em que essa pessoa desmorona no meio desses problemas todos. Mas eu sei o seguinte, que essas lágrimas, esse momento, é a hora que o Senhor faz com que Saulo fique cego e faz também com que Ananias, impondo as mãos, como eu estou impondo as mãos aqui, faz com que o teu servo chegue lá e impõe as mãos e traga um renovo, que caiam as escamas dos olhos. Estou sentindo algo diferente, estou sentindo uma unção especial aqui. Esse momento não é só um momento de gravação de vídeo. As escamas dos olhos vão cair. É um momento onde Paulo aceita Jesus como Senhor, como Salvador, e a vida dele é mudada, é transformada. Então, abre os olhos do teu filho, da tua filha, como o Senhor fez com Geazi, para que ele possa ver os teus exércitos, porque muitos são os que estão junto conosco, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Ergue os nossos braços, como o Senhor fez com Moisés. Coloca nesse momento de batalha um Arão e um Hur para sustentar as mãos levantadas desse irmão, clamando e adorando ao Senhor. Traga à memória aquilo que traz esperança, a vitória sobre o urso e o leão. Mostra que do outro lado, apesar da aparência de força e as ameaças que o Golias faz, eu vou te matar, quem você pensa que eu sou um cão para você vir contra mim com pau e pedra? Blinda os ouvidos desse tipo de coisa, Pai. E que esse meu irmão, essa minha irmã, possa olhar para o tamanho do Golias somente como um incircunciso, alguém que não tem aliança com o Senhor. E que possa pegar a sua tira de couro ali, colocar uma pedrinha dentro, girar e acertar bem na testa do gigante. O gigante vai cair, Pai. O gigante vai cair. Mas também dê sabedoria para não olhar só o gigante caído e achar que está tudo certo. Que essa minha irmã vá até lá e corte a cabeça do gigante. Representativamente, profeticamente, uma atitude de exterminar uma mentalidade. Não é cortar a cabeça do inimigo, é acabar com a mentalidade do inimigo, com a ameaça. E que, assim como Davi pegou aquela cabeça e levou para o Gólgota, que a gente possa
ter despojos. Davi um dia enfrentando o inimigo, ele perguntou para o sacerdote: tem alguma arma que eu possa usar? Tem sim, a espada de Golias que você matou. Então, mantenha, Pai, coloque agora no bolso do meu irmão, no bolso da minha irmã, no alforge, coloca os dentes do urso e do leão dentro de um saquinho de couro, para que ele possa sempre profeticamente sacudir e falar assim: eu já derrotei o urso do leão e o leão, e eu vou vencer essa batalha de novo. Coloca guardado na casa desse meu irmão, da minha irmã, a espada de Golias, a lembrança de que ele já derrotou alguém. Essas armas... Sim, Pai, eu sei que agora o Senhor já fez o chamado, já houve a recusa do chamado, o irmão ou a irmã já está no processo e o Senhor está agora revestindo com uma armadura feita sob medida, não uma armadura de Saul, Pai, mas uma armadura sob medida, a tua armadura de Efésios 6, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada da palavra. Sim, Pai, sim, sandálias, calçando com sandálias, para pregar o evangelho da salvação, Pai. O Senhor também está dando um alforge, o Senhor está dando os recursos materiais, ouro, prata, o Senhor está dando o Senhor está entregando agora como Abraão entregou para Agar um odre com água e pão. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida, você tem tudo o que necessita. Rios de água viva fluirão de você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando com você, que seus olhos sejam abertos, que você veja os carros e as carruagens do Senhor dentro do seu espírito, que você ministre o seu espírito, que você diga a sua alma, que você peça ao Senhor: sonda e vê se há em mim algo mal. Dê um coração novo, um espírito reto. Pai, que estejamos atentos, que estejamos com coragem, espírito de ousadia e não de covardia, Pai, para enfrentar. O Senhor sabe o que o meu irmão ou que a minha irmã está passando para estar aqui depois de 57 minutos de vídeo, Pai. Então que o Senhor derrame um bálsamo, um óleo novo sobre a cabeça, que o Senhor venha ungir e abençoar e fortalecer, que o Senhor e o teu próprio Espírito seja o mentor e guia, que assim como disse Paulo, o Espírito, eu queria ir para tal lugar, mas o Espírito disse que não, o Espírito me conduziu, o Espírito soprou para um lado, o Espírito soprou para o outro, porque quem é nascido da água e do Espírito conhece o Espírito e não é governado mais por si mesmo, porque o Espírito é como o vento, a gente não vê de onde vem nem para onde vai. Se o Senhor quer batizar essa pessoa agora, Pai, batiza com o teu Espírito Santo, entra lá, um batismo de fogo, um batismo de arrependimento, um batismo de línguas, um batismo de profecia, ativa, Pai, ativa, sim, há pessoas sendo ativadas assistindo esse vídeo, ativa profeticamente, ativa o dom que há dentro dessa pessoa, revela se é um evangelista, um profeta, um pastor, se é um mestre, se é um apóstolo. Revela, Pai, o chamado que o Senhor tem. Revela, Pai, chama. Sim, revela a história que o Senhor tem, desde o ventre. O Senhor escreveu todos os dias, revela. Sim, eu sei que o Senhor está fazendo isso. Eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Chama para fora, Pai, chama para fora. Chama essa pessoa do túmulo para fora. Chama para fora. Nós já removemos a pedra, a luz já entrou. A tua palavra agora chama ele. A quem enviarei? Traz ele para fora, que nós vamos desenvolver, desatar, tirar toda a atadura que envolve, que tapa os olhos, que amarra os pés, que amarra as mãos e vamos deixá-lo ir. Nós vamos enviá-lo. O Senhor está te enviando. O Senhor está te comissionando. O Senhor está te abençoando. O Senhor está trazendo um momento novo na sua vida. Se você crê, diga amém no final desse vídeo. Escreva um código aqui.
Eu sou casa da brasa. Escreve aí, eu sou casa de Deus, eu sou casa do Espírito Santo. Mostre que você ouviu e você crê. Deus te abençoe. Se inscreve no canal. Vou deixar mais vídeos aqui. O próximo vídeo para você continuar. Próxima etapa, aprovação suprema, e você vai chegar no final dos 12 passos da jornada do herói. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.